Olá, gente. Aqui é Chef Pichulombo do restaurante Congolinária. Para quem não sabe, o Congolinária é um restaurante que apresenta as comidas típicas da República Democrática do Congo. É uma comida que não possui nada de origem animal. Tudo é à base de vegetais. Nessa período de pandemia, todo mundo está em casa. Nós estamos funcionando só pelo delivery, só pela plataforma iFood. Pede sua comida, já nós chegaremos até sua casa. Congolinária até você. Quando estamos falando de Congolinária, hoje nós estamos em casa, o que nos falta fazer é pedir delivery, é assistir um filme. Comendo pipoca, assistir um filme com as crianças e comer todo mundo junto. Hoje estou aqui para apresentar, enquanto estamos assistindo filmes, para poder aprender nos filmes uma história do continente africano. Por esse motivo, estou aqui para apresentar para vocês alguns filmes que vão ajudar vocês e tudo nós a poder aprender junto com as nossas famílias, junto com as nossas crianças, filhos, filhas, para poder aprender a história sobre a África. O primeiro filme que eu vou apresentar para vocês é um desenho animado, que pode assistir toda a família, que chama Kirikou. Tá ali na tela. Essa série de desenho animado que apresenta uma criança pequenina, uma criança que salvou a família. Assim, vocês para poder aprender o que vocês vão aprender nesse filme, vão aprender a cultura africana, a questão da feitiçaria, uma cultura africana, cada um no seu lugar dos filhos na sociedade africana, lugar das mulheres na sociedade africana, lugar dos homens na sociedade africana, lugar das mais velhos, das mais velhas na sociedade africana, lugar da tradição africana, as crenças, as religiões da África. Você vai poder aprender junto com as crianças sobre nesse seriado de Kirikou. Isso é nossa recomendação, primeira recomendação. Se vocês gostam de documentário sobre meio ambiente, sobre fauna, flora, sobre animais, sobre vegetais, aí hoje nesse período vou recomendar a vocês um filme de Virunga. É um filme que foi passado, que relata uma história do parque, da reserva do parque de Virunga, que fica na República Democrática do Congo. Esse parque já é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, porque lá você encontra espécies raras. Lá também tem minério que é também origem de alguns conflitos, também que é a origem das matanças, das guardas, do extermínio dos animais que poderiam ser protegidos. Nesse documentário você vai aprender muito sobre a proteção dos animais na África, sobre as dificuldades que os protetores enfrentam para poder proteger os animais que estão em extinção. Ok? Se você se interessa sobre a questão da colonização do Congo, da África, do Congo em particular e da África em geral, eu vou recomendar para vocês de poder assistir um filme de Lumumba. Nesse filme vocês vão encontrar, vocês vão ver a progressão, como que começou a reivindicação sobre a independência do Congo. Isso é uma representação da independência do Congo, se manifestou quase da mesma forma na África inteira. Na base desse documentário, desse filme de Lumumba, vão ver que a pessoa que lutou para que o Congo conseguisse a independência foi assassinado um ano depois. Isso não aconteceu só no Congo, é um fato que aconteceu quase em várias partes do país, logo depois da independência, com as pessoas que reivindicaram a independência e que foram assassinados depois. Isso também vocês vão aprender muito sobre esse filme, sobre a questão da independência do Congo. Vamos lá, quarto filme que eu vou encaminhar para vocês, vou falar para vocês. Sempre vocês escutam que na África nós temos várias etnias, temos várias tribos.
Em um país como o Congo, você encontra várias tribos e etnias, mais de 400 etnias. Tem países que têm só 7 etnias, tem outros que têm mais de 20, tem alguns países que têm pouco etnia, mas não só uma etnia. Nesse outro filme que eu vou falar para vocês, é um país que tem só 13 etnias. Onde aí teve um conflito entre as etnias. Aí vou apresentar para vocês um filme do Ruanda. Hotel Ruanda, que aconteceu o genocídio em Ruanda em 94. Esse genocídio culminou a guerra em vários países do centro da África, como Congo, Uganda, outros países. Os conflitos da África teve origem nesse genocídio de Ruanda. Aí vocês vão entender como a convivência, como a crise na convivência de um povo culminou para a matança de um sobre o outro. É como que criou muito que o povo, um povo inteiro, deixasse um país para se refugiar em país vizinho para poder salvar a sua pele. Isso aconteceu em 90 e 94. Esse filme relata uma história verdadeira que aconteceu em 94. Até hoje tem as pessoas que estão sofrendo as consequências desse genocídio de Ruanda. Por último, eu vou sugerir para vocês, eu vou indicar para vocês o filme esse filme aqui, que para vocês poderem entender sobre a questão das crianças soldados, sobre a questão das milícias, sobre a questão dos conflitos internos da África, que passam conflitos internos, mas também conflitos que têm influências externas que alimentam as guerras. Ok? Nesses 5 filmes que vocês vão ter capaz de entender, de compreender, de estudar um pouco a história da África por filme. Aí, espero que vocês gostem das minhas indicações. Se vocês tiverem outra sugestão, outro questionamento, aí só deixar nos comentários. Aí, se você gostou, aí curte nossa página, compartilha, convida seus amigos. Sempre estaremos aqui para poder falar sobre a questão da África, para poder entender melhor o que é a África. Nós somos do... compartilhe nossa página Congolinara no Instagram e no Facebook Congolinara. Segue a gente aqui no YouTube. Estamos funcionando no canal do Chef Pichu Luambo. É só pesquisar lá e nos segue. Todo dia terá um novo filme.